Olá, tudo bem com você? Estamos chegando com mais uma edição do Inovação em Pauta. No programa de hoje você vai ver uma empresa que ajuda outras empresas a neutralizarem as emissões de carbono e se tornarem carbono neutro. Vamos conhecer a trajetória da Neutraliza Carbon. Eu vou bater um papo também com a analista de projetos Luciane Paz sobre o papel do Sebrae nesse contexto e a importância da adoção dos critérios ESG, ambientais, sociais e de governança. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Inovação em Pauta está começando. Olá, estamos chegando com o Inovação em Pauta. A Neutraliza Carbon é uma empresa que oferece soluções completas para empresas neutralizarem suas emissões de carbono e se tornarem carbono neutro. A empresa, fundada em março de 2023, possui a inovação e a sustentabilidade em seu DNA e alinha cada projeto com o propósito de construir um futuro ambientalmente responsável. Para compreender melhor a importância desse negócio, no momento onde o mundo fala tanto na adoção de critérios ESG pelas empresas, eu vou conversar online com a Damares Gonçalves Padilha, que é engenheira florestal, sócia fundadora da Neutraliza Carbon, e também com a Clarissa dos Santos, que é jornalista e outra sócia da empresa. Obrigado pela presença de vocês aqui no Inovação em Pauta. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bem, para a gente abrir a nossa conversa, eu quero entender. Uma engenheira florestal que decide empreender, como é que foi essa etapa de concepção dessa ideia, desse novo negócio? Então, eu e a Clarissa já somos aí profissionais de mais de 10 anos, né, de carreira, e atuando tanto na área acadêmica, que eu atuei por muitos anos, e vislumbrando dentro dessa área pesquisas, né, dentro do desenvolvimento da área florestal. Então, nós vimos essa necessidade dentro da questão do carbono neutro e dentro da questão ambiental, das empresas trabalharem mais fortemente esse tema. Então, nós nos unimos aí em busca de trabalhar em desenvolvimento sustentável dentro dessas empresas. Além de vocês, há outros dois sócios. Sim, há outro engenheiro florestal, que é o Denilson Padilha, que é meu irmão também, trabalha na parte da administração e a parte comercial da empresa, e o Nivaldo Cunha, que também é o nosso sócio, o último que entrou agora mais recentemente, para coordenar toda a parte de desenvolvimento de tecnologia e inovação também dentro da Neutraliza. Damares, eu queria entender um pouquinho quais são as frentes de atuação da empresa, o que ela oferece exatamente? Então, nós trabalhamos desde o processo da quantificação das emissões, né? Fazemos a trilha, né, do carbono neutro. Então, a quantificação da emissão, o diagnóstico dentro das empresas, né, entendendo quais são os setores que mais emitem, e dentro disso trabalhando com os relatórios de inventários, e depois, consequentemente, aí, o processo da neutralização, da compensação e neutralização. E também o desenvolvimento aí à nossa frente agora, com o desenvolvimento de tecnologias voltadas a esse processo do carbono neutro. Vocês perceberam, de certa forma, uma lacuna no mercado para preencher isso, principalmente no momento onde muito se debate, né, sobre a adoção dos critérios ESG pelas empresas? Era um desafio? Sim, porque a questão da descarbonização, ela está muito em pauta, né, voltado a todo um âmbito maior que é o ESG. Então, quando nós entramos nessa pauta da quantificação e da compensação, ele é uma parte dentro de um processo maior de transformação dentro da empresa, né, um processo de transformação de sustentabilidade. Então, nós iniciamos aí com uma demanda dentro de outras empresas que nós também atuamos, e vimos que precisaria ter um foco mais específico dentro desse contexto, e trabalhamos dentro disso numa inovação, né? Trabalhamos com tecnologia, projetos que são voltados, são personalizados para os nossos clientes, dentro do entendimento da perspectiva de qual é a necessidade que esse cliente tem. Acaba sendo uma imersão
nos clientes que vocês atendem, entender de fato como é o trabalho desenvolvido no dia a dia, a pegada do carbono, quanto emite, como vai compensar. É uma imersão de fato nessas empresas? Exatamente, porque você precisa entender que cada empresa ela tem uma construção, tem uma avaliação de construção ESG diferente, né? E quando se fala em carbono neutro, emissões, né, de carbono, também são diferentes, né? Dentro da indústria nós temos diferentes setores que têm diferentes emissões. Então a gente precisa primeiro compreender esse contexto do cliente, quais são as áreas, quais áreas que ele tem maior emissão, onde ele pode mitigar, onde ele pode reduzir. Então, primeiro é um conhecimento, né? Conhecer qual é a situação para depois, então, dar aí trabalhar um projeto dentro da descarbonização. Isso vale para todo tipo de empresa, todo tamanho de empresa, desde um pequeno negócio até uma grande empresa, uma multinacional, que já adotam, inclusive, alguns critérios ESG, mas para o pequeno negócio, havia até muito aquela questão, acaba sendo um custo alto, inviabiliza. É isso ou essa realidade tem mudado? Tem mudado, João, porque nós vemos que os pequenos negócios, né, os novos e pequenos negócios, eles têm trabalhado muito em também ser sustentáveis, né? De que forma? E aí começa com uma identificação de como ser, né? Quais setores eu posso trabalhar. E nós temos clientes, por exemplo, que são editoras, né? Então a gente trabalha com a quantificação da estrutura administrativa, né? Nós trabalhamos também com a quantificação de eventos. Então, são diferentes setores que querem entender qual é a sua pegada e também querem ter um propósito maior da questão ambiental. Né? Buscar a questão da compensação e neutralização dessas emissões, mesmo sendo um pequeno negócio com uma emissão não tão expressiva como uma grande indústria. Né? Ô Clarissa, agora eu quero conversar um pouquinho contigo e entender. Empresas que adotam os critérios ESG, que entram nessa pegada de neutralizar as emissões de carbono, acabam tendo alguns benefícios, principalmente no aspecto de imagem corporativa. Isso acaba tendo um peso? Com certeza. Hoje o consumidor ele não quer mais entender não quer saber só do produto que ele comprou, né? Ele quer saber como que aquele produto foi feito, qual é o cuidado da empresa com o meio ambiente, qual é o impacto dessa produção para o planeta. A mesma coisa, da mesma forma, são com os eventos, né? As pessoas frequentam os eventos, elas querem saber que impacto que isso gera, o que é feito com a destinação do resíduo, por exemplo. Então, isso está muito em alta e quem tem cobrado, sim, é o público final. Qual que é o processo que uma empresa, para neutralizar suas emissões de carbono, ela precisa passar? O que é preciso o empreendedor compreender, ter em mente nesse momento? Então, dentro da primeira perspectiva você não pode gerenciar aquilo que você não mede, né? Então, a primeira coisa é você medir o quanto de emissão que a tua atividade ou a tua produção está gerando, né? Qual é o impacto? O primeiro entendimento é esse. E a partir daí, então, é pensar como eu posso, primeiro, reduzir essa emissão, né? Como eu posso mitigar e o que eu não posso, como eu vou compensar isso. E qual a forma de compensação que eu vou utilizar, qual é o benefício que ela vai trazer à sociedade que está envolvida dentro ou nos locais onde essa empresa está estabelecida. Né? Então, esse é o processo, é entender, quantificar e depois ver qual é o processo que realmente pode ser aplicado para essa empresa. Né? Porque cada uma ela tem um critério específico, assim, então, por isso que dentro da Neutraliza, busca trabalhar projetos personalizados, principalmente na área de tecnologia, para entender realmente qual é a necessidade daquele cliente, porque cada um tem uma necessidade bem específica quando se fala em neutralização, em mitigação, em redução de emissão. Bem, você comentou que isso varia, claro, de empresa para empresa, mas geralmente quais são os custos envolvidos na neutralização de carbono? Os custos, eles estão tanto relacionados, vai depender do processo. Tem duas formas hoje de fazer a compensação, que é a compra de crédito de carbono no mercado, né, voluntário. Então, ele tem o custo da compra desse crédito de um projeto que foi devidamente certificado, ou ele vai fazer a compensação via o plantio de árvores.
que é o que nós da Neutraliza buscamos sempre, como engenheiros florestais, né? Buscamos sempre pautar essa fase da compensação por plantio, porque nós entendemos que ali nós conseguimos trabalhar tanto o engajamento daquela empresa, dela ver o que está acontecendo, então o custo está relacionado com buscar a muda, fazer o plantio, fazer um monitoramento de 2 a 4 anos dessa muda para que ela realmente se efetive e que nos 20 anos de vida dela ela compense a emissão de 1 tonelada, que esse é o cálculo que a gente faz. Isso está diretamente vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podemos dizer assim? Sim, quando nós trabalhamos com a compensação, é o principal, né? O objetivo 15, que fala sobre mudanças climáticas. Então, a gente já trabalha diretamente com esse objetivo de desenvolvimento sustentável. Mas quando falamos em quantificação, compensação e neutralização, nós trabalhamos aí com pelo menos 4 objetivos, né? O objetivo 11, 12, o 13 e o 15, né? A gente fala aí de vida terrestre também. Nós estamos fazendo o plantio dessas mudas, estamos restaurando áreas, estamos restaurando um ecossistema. Então, ele tem, além da questão da mudança climática, também a vida da terra, cidade sustentável. Então, a gente tem produção, né, sustentável também, a gente fala em produção, plantios de floresta comercial. Então, são diferentes objetivos que a gente acaba atendendo quando a gente trabalha com a questão da neutralização das emissões. Um dos projetos é o Passagem Verde. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse trabalho. Do que se trata exatamente? Então, o projeto Passagem Verde hoje é um dos nossos principais projetos e, enfim, o que possibilita é que o passageiro ele pode neutralizar as emissões da sua viagem através da compra de cotas. Cada cota ambiental, ela custa apenas R$ 2,20, né? Então, é um valor super acessível para começar a compensar as emissões de suas viagens de ônibus. Esse projeto, ele está sendo rodado lá em São Paulo, com as empresas de transporte de passageiros, por meio do sindicato de lá. E o diferencial desse projeto é que depois, quando você planta uma árvore, você consegue, por meio da nossa plataforma, Passagem Verde, você consegue acompanhar a sua árvore, por meio de georreferenciamento. Até a Damares pode explicar mais tecnicamente. Isso, dentro do Passagem Verde, qual era um dos nossos objetivos? É tornar ao passageiro mais visível e transparente todo esse processo da compensação. Às vezes, por compra de crédito de carbono, ele não tem essa visão, né? Então, dentro da compensação por plantio, o que acontece na plataforma? Ele compra as cotas, ele vai criando uma árvorezinha, a partir de 20 cotas, essa árvore vai para o plantio, então, compra 20 cotas, compra uma árvore. Nós levamos essa árvore para o plantio, hoje nós estamos dentro de uma área de proteção ambiental em Campinas, então, uma área protegida, né? Então, nós buscamos sempre áreas em que realmente se estabeleçam, que a gente tenha certeza que essas mudas elas vão se estabelecer. E ele pode, dentro da plataforma, com seu login e senha, adquirir essas cotas, presentear um colega, um amigo, uma mãe com uma árvore, e nós vamos fazer esse plantio. E todas as mudas, elas são rastreadas. Então, a gente pode entrar lá e ver lá no Google aonde que está plantada a minha árvore, e eu tenho um código dessa árvore com rastreabilidade, onde eu vou monitorar ela no seu período de vida, né? No cenário catarinense, já há empresas atendidas? É um mercado em expansão? Sim, nós buscamos agora, como disse, esse é um projeto que foi personalizado ao cliente por uma demanda específica, e nós buscamos hoje, dentro de Santa Catarina, não atuamos especificamente com essa tecnologia, mas nós buscamos aplicar isso agora para a área também da indústria, né? Para a área de outras atividades que não só o transporte, né? Porque ela pode ser aplicada aí para N atividades. Então, nós estamos buscando essa expansão agora em Santa Catarina, buscando aqui que é o polo mais industrial. De que forma que a empresa acaba até se diferenciando de outros concorrentes, né? Porque há muitas empresas hoje nesse mercado de neutralização, mas de que forma vocês buscam se diferenciar no mercado? Isso, nós buscamos nos diferenciar pelo fato de buscar esse incentivo pelo plantio da compensação e não só pela compra do crédito.
E outra, nós temos também uma ação dentro da Neutraliza de impacto social, que é o quê? Nós temos projetos sociais, tanto aqui de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, onde a cada 100 toneladas que nós quantificamos, nós passamos o valor de 1 tonelada para esses projetos de educação ambiental, né? Que trabalham em educação ambiental, educação social, educação florestal, com crianças de 0 a 5 anos do ensino fundamental, né? Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental da rede pública. Então, é uma ação diferenciada também que nós trouxemos para a empresa. Aliás, eu ia questionar sobre isso, sobre educação ambiental, como a empresa acaba se relacionando com as comunidades locais nesse contexto. Isso, aqui em Brusque nós estamos trabalhando hoje com o projeto Movimentar, que é um projeto que trabalha com crianças em área de vulnerabilidade, então nós estamos entrando com uma ação agora junto com eles para trabalhar a educação ambiental específica nesse projeto. E temos desde 2016, que é um projeto, o Educa Floresta, um projeto que está hoje vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, da onde eu lecionava. Então, esse projeto já trabalha educação ambiental e florestal nas escolas da rede municipal e estadual, já desde 2016. Então, nós buscamos ali levar tanto essa questão dos valores relacionados à quantificação das emissões dos clientes, como o auxílio também à produção de material, né? Até um auxílio mais próximo para que esses projetos eles possam crescer e possam se expandir dentro das suas comunidades. Ô Clarissa, Damares, vocês acreditam que a gente está passando de fato por uma mudança cultural dentro das empresas que passaram a se preocupar mais com a sustentabilidade? Com certeza a gente está passando por esse processo. Aí temos que pensar também que nesse momento as empresas, principalmente as grandes empresas, as empresas que trabalham no mercado internacional, elas já estão à frente nesse sentido, né, no sentido da sustentabilidade, em pensar isso como um negócio mesmo dentro da empresa, mas isso vem se expandindo, como a Damares falou, para os pequenos negócios. Vocês têm algum tipo já de reconhecimento a partir desse trabalho desenvolvido nesse pouco tempo, podemos dizer assim, né? Março de 2023 para cá. É um curto período, mas já um papel importante, né? Pelos exemplos que vocês citaram. Isso, é bem interessante porque o próprio Passagem Verde, ele iniciou apenas em novembro, né? Então, a gente já tem mais de quase 11 mil cotas vendidas num projeto que iniciou agora em novembro. Já temos 700 árvores plantadas lá em Campinas. Então, por um período curto, a gente fica bem satisfeito que o projeto, um dos projetos, ele tem se mostrado como a comunidade ela é receptiva e tem a necessidade, o anseio de ajudar o meio ambiente também. Não só empresas, né? Toda a comunidade. Então, tem notado que as empresas têm nos buscado para ter outras alternativas relacionadas à compensação, mas também que agora toda a comunidade, o público, né, em geral, também tem engajado nessas ações. Ô Clarissa, você acredita que isso tem o papel até para uma empresa de atrair investidores, stakeholders? Eles estão de olho, de fato, em empresas que estão aderindo a esses critérios? Sim, os critérios ESG são os critérios que os investidores estão em busca. Estávamos estudando o mercado, 80% dos investidores procuram empresas que estejam alinhadas aos critérios ESG. Então, hoje, na verdade, a sustentabilidade, né, pensar além da sua empresa, além do seu negócio, unir o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento sustentável é o presente, realmente, não é mais o futuro, não é mais uma conversa que estamos tendo hoje para colocar em prática amanhã. Não, isso é uma urgência já. E daqui para frente, meninas, qual que é o foco da empresa, metas a serem atingidas? Então, a partir de agora, nós queremos que esse projeto, tanto do Passagem Verde, quanto outros projetos que nós tenhamos relacionados à tecnologia, é o que tomem a frente da Neutraliza, né? Nós temos focado bastante em desenvolvimento agora de novas tecnologias para a área específica de quantificação e compensação de carbono. Então, o nosso foco e a nossa expectativa, né, para os últimos anos, é centralizada em inovação e tecnologia para atender esses setores de serviço. Acreditamos que com a tecnologia e com a inovação é que nós vamos
ter mais diferencial em relação às outras empresas que também atuam nessa área. Bem, para uma engenheira florestal deve ser gratificante quando recebe um feedback positivo de um cliente de que está conseguindo transformar a sua empresa e ter um impacto positivo na comunidade onde atua, né? Com certeza, isso aí nos remete lá o porquê de tanto esforço, né, tanto estudo que nós tivemos ao longo de tantos anos para hoje criar uma empresa que tem uma base sólida na questão de atendimento e a questão ambiental e tecnológica, né, que nós também trouxemos para a nossa equipe aí um know-how de mais de 15 anos também de atividades nessa área de tecnologia para auxiliar que esse processo aí seja mais gratificante ainda. Bem, para quem ficou interessado, está nos assistindo, acompanhou essa entrevista, como encontra a Neutraliza Carbon? Então, nós estamos em neutralizacarbon.com.br ou ainda através do e-mail comercial @neutralizacarbon.com.br. Meninas, obrigado pela participação aqui no Inovação em Pauta. Excelente assunto, acredito que sustentabilidade é o tema da vez e a gente certamente ainda tem muito a avançar nesses aspectos nos próximos anos, né? Com certeza. Nós que agradecemos a vocês pelo convite e ficamos sempre à disposição no que for necessário. Muito obrigada pelo convite, foi uma excelente conversa. Muito obrigada, Luana. Obrigado vocês, eu que agradeço. O Inovação em Pauta vai para um rápido intervalinho comercial e daqui a pouquinho tem muito mais informação para você. A gente volta já já. Estamos de volta com Inovação em Pauta. No bloco anterior, nós conhecemos um pouco da história e do trabalho da Neutraliza Carbon, que está auxiliando empresas com soluções completas para neutralizarem suas emissões e se tornarem carbono neutro. Excelente iniciativa. A empresa, gente, contou com a orientação da analista de projetos, a Luciana Paz Schwerman. E claro que eu vou conversar com ela pela internet para entender também como foi esse trabalho e como isso pode beneficiar outras empresas. Oi, Luciane, obrigado pela sua participação. Olá, bom dia, eu que agradeço pelo convite. Para a gente abrir a nossa conversa, como é que foi esse trabalho desenvolvido junto com a Neutraliza Carbon e a importância disso para fomentar esse negócio? Então, nós conhecemos a Neutraliza, né, da Damares e do Denilson, através do nosso projeto do Ecossistema de Inovação. Então, iniciamos um mapeamento em 2022, onde nós buscávamos por empresas, né, com base tecnológica, com empresas de toda a nossa região, para que a gente conseguisse fortalecer esse ecossistema. Então, buscamos empresas, universidades, o poder público, a própria sociedade civil, para que junto a gente conseguisse ter uma força. E a Damares e o Denilson, junto com a Neutraliza, eles conseguiram trazer essa força para nós, sendo muito atuante dentro do nosso projeto de inovação. Então, desde quando nós iniciamos, eles vêm participando de todo esse processo, desse projeto, juntamente com o Sebrae, e além de toda essa participação, eles também acabam influenciando também as demais empresas que estão ao nosso redor a participarem e a buscarem também pela inovação. Qual que é o papel de um analista de projetos nesse contexto? Que trabalho que você desenvolveu especificamente junto com a Neutraliza Carbon? Certo, então assim, o propósito do nosso projeto era realmente buscar por ideias inovadoras e trazer essas soluções para dentro da nossa região, da região onde nós atendemos, onde a Neutraliza também está. Então, durante o mapeamento, a gente conseguiu elencar algumas ações a serem feitas e durante esses anos, então, teve em 2022, mapeamos quais eram as empresas e as pessoas que iam participar, 2023, e daí agora em 2024 a gente está fazendo todo o desmembramento dessas ações. É o momento de verificar até os desafios que a empresa tem, pode enfrentar pela frente e orientá-los da melhor maneira possível, Luciane? Sim, com certeza. Então, ali a gente consegue ter esse acesso maior às empresas, as empresas também conseguem ter essa conexão com o Sebrae, e assim a gente consegue apresentar todas as soluções que a gente tem mediante os desafios que a empresa está enfrentando. A gente tem esse acesso mais direto, além de conseguir fazer a conexão dessa empresa a todos os demais atores que estão envolvidos.
Então, a empresa consegue ter toda essa conexão também e também ter essa troca com fornecedores e até fazer com que eles consigam ser fornecedores com outras empresas, outros empresários. Uma das questões interessantes que a gente conseguiu fazer essa conexão foi que a gente conseguiu, ano passado, fazer a neutralização de uma missão que a gente fez. Tem uma conquista que a gente teve junto à empresa Neutraliza, foi a questão da conscientização do carbono, trazer essa questão do ESG também para dentro dos nossos projetos. Então, a gente teve essa parceria, essa troca. Além de a gente conseguir ajudá-los com as soluções que nós temos, eles também trouxeram a solução deles para dentro de nossos projetos. Além da questão da neutralização dessa missão que a gente conseguiu fazer, ano passado a gente conseguiu criar, então, a trilha do carbono neutro dentro da cidade de Brusque. Para esse ano, então, a gente tem essa missão, as missões que a gente fazer, eventos e também dentro do nosso próprio ecossistema, ter esse estímulo da neutralização de carbono e fazer, então, a neutralização do plantio das árvores dentro desse parque, dentro desse zoobotânico, onde a gente conseguiu para fazer essa trilha em parceria, então, com o nosso poder público. Excelente iniciativa. Imagino que os resultados já começaram a aparecer, né? Com certeza, a gente agora está buscando fazer outras conexões, né? Essa questão da neutralização de carbono, o ESG, ele está muito latente e é algo que a gente tem essa missão, tem essa obrigatoriedade de estar ciente, de estar cumprindo, e a Neutraliza, eles vêm justamente para nos abrir os caminhos e também um olhar voltado exatamente para esse serviço que eles prestam, né? Então, assim, além de a gente conseguir abrir caminhos para eles também, com relação ao networking, a participação dos nossos programas, dos nossos projetos, eles também conseguem trazer esse outro caminho. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente consegue ajudar, eles conseguem também nos auxiliar nessa parte, e a gente está conseguindo trilhar um caminho bem bacana. Havia alguma dor específica dessa empresa? Olha, eu preciso resolver tal situação para poder crescer, ou eu não sei por qual caminho eu sigo, e aí entrou a orientação específica da analista de projetos? O que acontece hoje é que a questão da inovação, talvez, ele varia muito de acordo de região para região. Hoje a gente está numa região que é extremamente têxtil, mas ela não se falava em inovação. Então, esse movimento que a gente trouxe de fazer um mapeamento, de trazer o centro de inovação hoje nosso mais para perto, trazer o poder público, que tem uma lei da inovação mais para perto, a gente começar a falar um pouco mais nesse assunto. Então, o Sebrae trazer esse movimento, que não era um movimento tão falado, que as empresas não conheciam, ajudou, de certa forma, a dar essa visibilidade e essa voz que as empresas precisavam, que no caso a Neutraliza também estava necessitando. As pessoas não conheciam e não sabiam que existia, também não tinham não entendiam a questão da lei da inovação, o que poderia beneficiá-los, no qual a própria empresa ali da Damares conseguiu se beneficiar da lei da inovação também, conseguiram ter acesso a editais de projeto, então, para conseguir recurso através desses editais. Então, esse ecossistema de inovação que a gente acabou criando junto com os demais parceiros, a gente conseguiu fazer com que eles tenham acesso a todas essas informações, no qual não se era falado e não se era buscado. Então, dessa forma, eles conseguem ter acesso a linhas de crédito, a criar outros projetos dentro da própria cidade. Além dessa questão que a gente desenvolveu através do Sebrae, o nosso centro de inovação também está buscando a ter esse desenvolvimento agora ligado ao turismo junto à inovação, do qual a Neutraliza também já está participando, e a gente já vai começar a trilhar um novo caminho voltado para essa área. Então, esse ecossistema que a gente gerou acabou também beneficiando e trazendo mais visibilidade tanto para a empresa quanto para os demais participantes. Isso tem o poder de impulsionar até novos negócios no município, na região como um todo, fortalecer esse ecossistema de inovação? Com certeza, o nosso objetivo, até em conversa com a própria Damares e o Denilson, é a gente trazer essa neutralização para eventos que acontecem dentro da própria cidade. Hoje a gente tem eventos que são eventos concretos, a gente tem uma feira da construção civil que acontece a cada 2 anos, a gente tem a própria evento da cidade, que seria a Penarreco, que ele é um marco, né, da cidade dentro daqueles eventos que acontecem ali em outubro. Então, o nosso objetivo é fazer essas conexões para que eles também consigam fazer a neutralização desses eventos. Então, a gente conseguir abrir mais também o campo de clientes deles e a gente também tem essa conscientização por parte de todos os participantes e por parte da população. Isso num momento importantíssimo, onde muito se debate, mundo afora, aqui no Brasil, a adoção dos critérios ESG, né? Ambientais, sociais e de governança, algo essencial para a sustentabilidade dos negócios a longo prazo, né?
Com certeza, e é algo que está cada vez mais latente, né? Então, assim, hoje quando a gente trabalha, principalmente na nossa região, que é uma região extremamente têxtil e que trabalham para outros grandes players aqui de todo o Brasil, né? A exigência com relação ao ESG, para que se tenha com relação à questão de algumas certificações, é fundamental que essas empresas estejam atualizadas sobre isso e estejam praticando também. A Isso, questão da sustentabilidade, a questão social dos colaboradores, isso também importa muito para que sejam certificadas e consigam ainda continuar atuando com essas empresas que são maiores. Luciane, isso tem alguma ligação com o programa Ali, o Agente Local de Inovação? Perfeito, tem sim, tá? Hoje, em todos os projetos que a gente faz, a gente consegue fazer ligações e identificar quais são as necessidades das empresas que estão atuando com a gente. E dentro dessas necessidades, a gente já consegue colocar e indicar algumas outras soluções. Uma solução que a gente acaba indicando realmente é o ALI, o Agente Local de Inovação. Ele é um programa no qual a gente tem um agente local que fica por 4 meses dentro da empresa, onde é feita a aplicação de uma metodologia com um único objetivo, aumentar a produtividade e reduzir os custos dessa empresa. Esse agente local, ele atua em 25 empresas. Então, essas empresas que estão atuando, elas têm contato com todas elas. Então, elas acabam gerando um network entre essas 25 empresas. Ele atende na individualidade de cada empresa. Então, cada particularidade é traçada e o objetivo é identificar uma necessidade, uma oportunidade de inovar, seja realmente de base tecnológica ou realmente alguma modificação de um processo, mas que realmente vai fazer a diferença dentro daquela empresa. Então, é traçado um plano de ação. Esse ALI faz o acompanhamento desde o início do diagnóstico até a finalização, fazendo um protótipo, realizando todos os testes e a entrega final. Justamente fazendo a medição de início até o final do projeto para verificar realmente qual foi o aumento da produtividade que teve com a participação desse agente local dentro da empresa. Esse agente local, ele é 100% subsidiado pelo Sebrae. Então, a empresa tem um investimento que seria a parte de ela estar presente, né, de ela se doar com o tempo dela para participar desse projeto de todas as etapas dele. Tem algum outro exemplo de empresa que passou por esse programa que você poderia citar? Sim, a gente tem uma outra empresa que seria a Art Laser também, que participou conosco dentro do nosso projeto do Ali, onde foi feito um plano de ação de layout, um ajuste de layout. É uma empresa que fazia, hoje ela até aumentou, ela ampliou depois que ela participou do projeto Ali, ela acabou ampliando ainda mais a sua estrutura, né? Eles trabalham com gravação e cortes a laser, tanto de acrílico quanto de madeira. Foi feito um ajuste de layout para que eles consigam ter, dentro da fábrica, para que eles conseguissem ter mais produtividade dentro do processo deles. E a partir da participação do projeto, que eles conseguiram ter essa ideia de que eles conseguiam ter essa estrutura, de se reestruturar e ter essa busca de informações com mais acesso e facilidade, eles partiram de uma empresa pequena, conseguiram outro sócio investidor e eles ampliaram em 5 vezes mais praticamente a empresa deles. Isso participando do projeto ARI. Para o empreendedor, isso é fundamental, Luciana, entender que a inovação pode levar a empresa a outros patamares? Com certeza, tá? E a questão da inovação, vale a pena a gente relembrar também que não é apenas, ou não é só a compra de um maquinário novo, por exemplo, ou algo voltado à questão de tecnologia, né? A gente tem que abrir os nossos olhos que a inovação, ela pode ser a melhoria de um processo manual que a gente acaba fazendo na empresa. Desde que realmente isso vá surtir um efeito, né? Ele vai aumentar a tua produtividade, se é a busca por produtividade, se é a redução do custo, ou se é a melhoria do teu processo produtivo junto aos colaboradores, mas que seja feita realmente esse pensamento e essa reflexão. Eu não preciso, às vezes, comprar um maquinário, comprar sistemas ou algo nesse sentido. Vale a pena eu revisitar tudo que já está sendo feito e eu fazer ele de uma forma diferente. Isso também é inovação. E é isso que a gente busca levar para as empresas também, que tem uma outra forma de inovar sem estar sendo feita aquisição ou compra de algo que talvez não é necessário para aquele momento. Aliás, esse acaba sendo um depoimento de muitos empreendedores. Eu não tenho recursos suficientes para inovar na minha empresa, comprar determinado maquinário, mas como você comentou, existem outros caminhos, existem outras alternativas, né? Com certeza. E aí é onde a gente entra também, além do projeto da inovação, com as consultorias que a gente tem dentro do nosso atendimento, né? Hoje a gente também, além das consultorias que a gente consegue subsidiar, a gente tem também os outros programas como o Ali, tem o Projeto Lucra Mais, tem o Agiliza com os demais parceiros,
Mas dentro do projeto de inovação, se realmente há a necessidade de uma compra de um maquinário, ou a necessidade de um investimento, ou de a busca de um investidor, hoje a gente também já está conseguindo fazer com que essas empresas tenham acesso. Por exemplo, a gente acaba fazendo alguns workshops voltados para a escrita de projetos. Então, para auxiliar esse empresário que não sabe escrever um projeto, para buscar um edital de fomento, então a gente consegue, a partir do momento que a gente consegue entender realmente a necessidade da empresa, a gente consegue também trilhar um caminho para que ela consiga alcançar o objetivo dela. Para quem está nos acompanhando, se questionando como participar do Ali, quais que são os processos para participar desse programa, Luciane? Então, a gente tem apenas um critério, né, para poder participar, que ela tem que ser ou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, com relação ao faturamento de até 4,8 milhões, que são as empresas que a gente consegue atender dentro desse projeto. Ele trabalha com ciclos, então assim que se inicia um novo ciclo, a gente já consegue fazer contato com essas empresas para que elas possam estar participando. Hoje a gente tem uma landing page na qual essa empresa que tem interesse consegue realizar a inscrição para estar participando dentro desse nosso projeto, né? E são empresas de todas as áreas, ela pode ser comércio, ela pode ser serviço, ela pode ser indústria. A gente recebe, então, essa solicitação e logo já o Ali mesmo, o próprio agente local de inovação daquela cidade, daquela região, já vai fazer esse contato, fazendo o convite, explicando como que vai funcionar e a empresa consegue fazer a adesão e a participação dela. Bem, que tipo de políticas públicas você considera essenciais para fomentar a inovação local? Essa acaba sendo uma delas, Luciane? Com relação à questão das políticas públicas para a inovação, né? A gente hoje questiona muito e fala muito sobre a lei da inovação, que é onde abre as portas para que as empresas que a gente tem hoje de base tecnológica dentro da cidade ou da região permaneçam ali dentro e tenham os benefícios para isso, para que elas não tenham que sair para uma cidade maior ou uma cidade que já tenham essa legislação para que ela consiga ter esse benefício. E também para que a gente consiga receber outras empresas na nossa região. Porque essa questão da legislação, ela acaba gerando frutos para a própria cidade. Ela trazendo esse recurso para a cidade, ela vai ter um benefício para toda a sociedade. Então, ela vai beneficiar o empresário, vai beneficiar a prefeitura local, vai beneficiar o comércio local, todos os cidadãos. Então, é de extrema importância a gente ter essa visão de que realmente isso é importante. E a gente parte desse princípio, porque uma vez que a gente tem essa lei da inovação, a gente consegue ter um recurso específico para isso, consegue fomentar tanto a educação voltada à inovação, quanto o empreendedorismo voltado à inovação. Então, a própria cidade começa a falar mais sobre isso e o movimento ele começa a nascer voluntariamente, né? Então, além da questão da lei da inovação, a gente também tem um centro de inovação estruturado, um centro de inovação ativo, é de extrema importância e os dois caminham junto, né? Hoje a gente tem os centros de inovação, que são centros de inovação do governo, e que são de extrema importância para que o movimento continue, para que não deixe o movimento morrer, e que seja um local onde a gente consiga falar de inovação e também buscar a inovação, onde a gente sabe que lá a gente vai ter empresas voltadas para isso, a gente vai ter informações sobre as políticas públicas, a gente vai ter as informações sobre onde a gente vai buscar um edital de fomento, e a gente vai ter uma trilha, né? Então, é de extrema importância a gente ter essas duas questões alinhadas, bem como a gente também conseguir, dentro da própria região, que é algo que a gente está buscando fazer hoje, é desenvolver uma trilha de inovação, para que o empresário saiba realmente aonde buscar, né? Para que ele, eu tenho uma ideia inovadora, e agora, o que eu faço com essa ideia, né? Onde eu vou buscar, como que eu vou me especializar nisso? Então, a gente já está criando também essa trilha, junto à nossa região, e a gente está buscando, então, todas as informações, todas as empresas que são voltadas para isso, tudo que elas oferecem, para que a hora que o empresário tem essa necessidade, ou o potencial empreendedor tem, a gente consiga estar encaminhando ele de forma correta. Quando falamos em inovação, principalmente no momento atual, ela precisa estar, de certa forma, ligada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Qual que é a importância disso, Luciane? Sim, tá. Hoje a gente atua tanto com a questão do ESG, também tanto quanto as ODSs, né? São questões que acabam caminhando junto, tanto para a questão, para que a gente consiga inovar sem trazer danos, porque a inovação, dependendo da forma como ela está entrando, ela pode trazer danos tanto social como ambiental, né? Então, a gente tem que ter todo esse conhecimento, e é interessante que o empresário tenha esse conhecimento para que ele consiga se adequar àquilo que está sendo necessário e àquilo que está sendo solicitado. Então, a questão das ODSs, a gente busca trazer muito junto a questão dos nossos projetos também. Então, eles estão conectados juntamente com o ESG para ver em qual ODS a gente está conseguindo atender com a realização e idealização daquele projeto. E, consequentemente, as empresas que participam dentro dos nossos projetos, elas acabam aderindo automático, porque ele acaba sendo uma prerrogativa dentro do projeto na qual a gente está seguindo.
Falando um pouquinho sobre a Neutraliza Carbon, qual que foi o feedback que você recebeu ao final desse trabalho desenvolvido junto à empresa? Então, a empresa ela ainda está participando ali do ALHA, ela continua sendo nossa parceira dentro de alguns projetos, e a gente, em conversas assim, a gente só verifica com relação à questão da evolução, né? A gente conseguiu trilhar um caminho de parceria realmente, na qual a gente consegue trabalhar muito junto dentro dos nossos projetos. A gente está continuando, então, um projeto que a gente teve ali ano passado com relação à questão dessa neutralização. Eu vejo hoje, e em conversa com eles também, que só a gente conseguir esse pequeno espaço para ter esse plantio, para a gente conseguir conscientizar tanto a cidade quanto os demais empresários e sociedade, foi uma grande vitória para a gente com relação a essa questão e a esse assunto. Então, eu vejo que essa nossa parceria, ela ainda tem uma caminhada longa, né? A gente ainda está aqui para ajudar e a gente ainda tem muito o que fazer, mas eles também têm muito o que oferecer para nós e para a sociedade com relação ao que eles oferecem de serviço. Já que você deu o gancho sobre esse caminho longo pela frente, o que a gente tem que superar ainda? O que a gente tem de desafios pela frente? Acredito que o maior desafio ainda seria a consciência, né, dos demais, tanto empresários quanto sociedade, com relação aos serviços que eles oferecem, e também com relação à questão do ESG, com relação a toda a questão das ODS. É algo que ainda as pessoas precisam ter essa consciência de que é necessário, que acaba sendo um investimento e também a inovação. A gente tem que verificar isso com bons olhos e também enxergar quais são os benefícios que isso está trazendo. Não são benefícios, talvez, que a gente vai conseguir colher agora ou amanhã, mas é um benefício que tem ele a longo prazo. Então, a gente tem que voltar, pensar e entender tudo isso que está acontecendo, isso que está sendo solicitado e verificar que realmente é necessário a gente tomar essa decisão, a gente ter essa adesão agora, para que no futuro a gente consiga colher com bons frutos, né? E não deixar para ter essa adequação quando realmente eu for obrigado a fazer, porque se eu não tiver essa adequação ou se eu não estiver fazendo dessa forma, eu vou perder um fornecedor. Então, nós, Sebrae, a gente também vem com essa forma de trazer essa informação aos empresários, de que a gente tem que se adequar antes daquilo que for necessário e obrigatório. Então, a gente traz essa visão e a gente traz essa informação de que realmente a gente precisa estar adequado e a gente precisa ter essa consciência de que isso vai fazer bem para a empresa, vai fazer bem também para o empresário e para toda a sociedade. As empresas, elas também têm um papel social, né, perante a sociedade, perante a comunidade onde ela está instalada. Então, o ideal é que essa sua representação seja uma representação que seja bem-vinda e que agrade a todos, ou que pelo menos tente fazer o melhor possível para aquilo onde ela está inserida. Eu acho que o maior desafio realmente é a conscientização. Você acredita que a sociedade já está mais atenta a empresas que aderem a esses critérios, que têm esse pensamento, Luciane? Com certeza, o perfil do nosso consumidor ele mudou muito, né? A gente percebeu que as gerações elas estão muito diferentes, então a consciência mudou de maneira muito rápida. Com relação à questão do nosso poder de compra, mudou também. Hoje a gente verifica pesquisas que os consumidores não escolhem mais tanto pelo investimento ou pelo valor, digamos, em dinheiro, né? Mas sim pelo valor do benefício ou o valor agregado que aquela peça ou que aquele produto que tu está adquirindo tem. Então, a sociedade está olhando muito para isso, para com relação se aquela empresa ela está neutralizando o carbono que ela tá gastando, se ela recicla, se ela tem alguma adesão a alguma ODS, se ela tem a parte social dentro da empresa dela, se ela tem alguma certificação, se ela tem alguma certificação de qualidade. Então, o consumidor ele está muito crítico nesse sentido, e isso é importante também, porque acaba fazendo com que as empresas busquem o seu diferencial. E essa busca por diferencial faz com que gere uma competitividade ainda maior entre essas empresas. Então, sim, o consumidor ele está com um olhar muito voltado para essas áreas, e é algo que está muito latente e que, assim, daqui para frente a gente não vai voltar mais atrás. Daqui para frente vai ser a tendência a aumentar cada vez mais e que as certificações que são exigidas elas sejam mais rigorosas e que as empresas tenham essa adequação. Eu quero saber da Luciane agora que lições que você tira dessa trajetória como agente de inovação, como analista também de projetos do Sebrae. Que lições que você tira a partir de todo o trabalho desenvolvido até aqui, Luciane? Então, a principal lição é a busca pela informação, né?
quando a gente vai atrás da informação, a gente acaba encontrando tanto o que a gente estava buscando, como pessoas também que estavam buscando aquela própria informação. Quando a gente iniciou o nosso projeto de inovação, que era o mapeamento, a gente buscando essas pessoas que estavam também sedentes por esses editais, por essas informações, por pessoas também que tinham a mesma necessidade. Então, a gente encontrou uma dificuldade em a gente conseguir reunir esse público, né? Em a gente conseguir ter essas pessoas tendo o mesmo olhar e querendo conversar sobre isso também. Então, ali, quando a gente iniciou em 2022, a gente fez todo um mapeamento. Então, a gente buscou as universidades que tinham os cursos voltados para a área. A gente buscou, então, se a gente tinha uma legislação, as empresas de base tecnológica que a gente tinha na cidade. Então, a gente levou um caminho longo de quase 3 anos para a gente conseguir reunir todas essas pessoas, essas empresas, para a gente conseguir falar sobre o mesmo assunto. Então, quando a gente chegou ali no ponto comum, falar sobre o mesmo assunto, a gente consegue trazer os benefícios e também trazer o que elas buscam dentro daquele assunto, né? Trazer, então, tudo o que eles têm em comum para que a gente consiga manter isso vivo. Então, acredito que essa questão de a gente buscar informação, de a gente ir atrás, é fundamental, né? O nosso papel aqui como Sebrae, então, realmente é isso. A gente buscar qual é a necessidade do empresário, a gente visualizar a região onde a gente está e verificar realmente qual é a necessidade que ele tem. E, a partir daí, a gente atuar para desenvolver aquele território, desenvolver aquela empresa, desenvolver aquela região através realmente da necessidade que ele está nos apontando e do que realmente ele está buscando. Algo importantíssimo, principalmente pela relevância dos pequenos negócios, né, que respondem pela maioria dos empregos no Brasil, né, Luciane? Com certeza. Hoje a nossa região, ela tem em torno, né, a nossa região, falou ali por Brusque que a gente atende 5 municípios, a gente tem em torno hoje de 30 mil empresas, né? Então, essas 30 mil empresas, elas acabam gerando muita renda e muito emprego para toda a nossa região. Como eu falei, é uma região extremamente têxtil, então a gente produz, muito do que a gente produz não fica na cidade. E por esse fato de ela ser extremamente têxtil, ela acaba gerando muito emprego e também dando muita oportunidade de nascerem novas empresas. Com essa legislação que a gente tem hoje do MEI, a questão da terceirização, isso fez com que o número de empresas consiga aumentar ainda muito mais. A gente tem uma cidade, que é Guabiruba, que ela saiu em 2016 de 1.000 empresas para 3.000 empresas voltadas para o ano de agora. Então, ela teve um salto e teve um crescimento muito grande com relação a isso. Então, isso acaba trazendo para a própria cidade, com relação à questão de impostos que ficam na cidade. Então, ela acaba trazendo mais conforto para quem mora dentro da própria cidade, geração de emprego, e isso é fundamental. Onde o nosso papel também é ter toda essa parte de desenvolvimento desses novos empresários, né? A gente auxiliar nesse caminho de como abrir, por que abrir, qual que é a importância, quais são os benefícios que essas empresas vão ter abrindo essa empresa, se tornando um empresário, e a gente está aqui também para auxiliar, então, com relação a isso, né? Pegar na mão mesmo e estar auxiliando desde o início da sua empresa até ele já ter alavancado, já ter chegado ao sucesso que ele buscava. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, que dica que você deixa para os empreendedores ou para quem deseja empreender que está nos acompanhando nesse momento? Eu deixo assim, que eles realmente busquem o Sebrae mais próximo da sua cidade. A gente tem muita informação para repassar. Nós temos muitos programas que conseguem auxiliá-los nessa caminhada, seja ele queira fazer algo presencial ou queira algo online. A gente tem muitas consultorias que a gente consegue disponibilizar também. A gente tem muitos profissionais que estão ali para atendê-los e para auxiliá-los nessa caminhada. Então, assim, busquem o Sebrae, entrem em contato, busquem nossas redes sociais, busquem o nosso site também, que tem muita informação para estar ajudando, para estar auxiliando. E além de toda essa informação, ele vai conseguir se conectar com vários outros empresários. Então, a gente consegue fazer toda essa conexão, seja empresários do setor que ele está buscando, seja fornecedores que ele está buscando, seja empresários de diversos setores. A gente consegue fazer essa conexão e a gente está aqui para isso. Então, que nos busquem para que a gente consiga auxiliar da melhor forma possível. Eu conversei com a Luciane Paes Schwerman, que é analista de projetos do Sebrae. Muito obrigado pela sua participação aqui no Inovação em Pauta da TV Inova SC. Obrigada, eu que agradeço o convite, fico muito feliz. O Inovação em Pauta de hoje está ficando por aqui. Se você quer rever o nosso conteúdo, acessa lá o nosso canal no YouTube, Sebrae SC.
Ou então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e tenha todas as informações sobre os serviços disponíveis para você empreendedor ou que deseja empreender. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!